a vontade da igreja, intérprete da vontade de Deus, é que todos sejam batizados e quanto antes. Apreciando o diálogo com os nossos irmãos protestantes de outras religiões cristãs, nós não defenderemos nunca o pedobatismo, isto é, esperar que a criança cresça para depois escolher se vai querer ou não. Pelo contrário, logo que uma criança vem ao mundo, a igreja quer que seja batizada e que receba a graça de Deus. E ainda na linha do que o senhor Pedro nos perguntava, por que o batismo? É necessário a justificação? Eu vou pôr um pouco para depois todo mundo pensar nisso e rezar com isso. O fim último da história é a revelação dos filhos de Deus. É a revelação gloriosa de Deus através de sua igreja. A história não tem um outro fim, senão a glória de Deus. Se a história tivesse um outro fim, que não a glória de Deus, não seria mais a história. Seria alguma criação humana, alguma invenção, alguma coisa ateia, alguma coisa agnóstica, mas não. O fim da história é a revelação dos filhos. E para que haja a revelação dos filhos, é preciso que haja a filiação. E a filiação se dá pelo batismo. E, enfim, seu Pedro, o pecado original nos afastou de Deus. O batismo nos enxerta novamente nele e abre uma vida nova em plenitude no Senhor, que sem a graça batismal não temos acesso. O homem não tem acesso a Deus por si. Quem dá esse acesso a ele é o Senhor. Esse acesso começa pela graça batismal. E ainda para completar, aqui fica mais uma gotinha daquele bom tempero, Eric, é que se um dia, seu Pedro, alguém perguntar para vocês por que batizamos crianças, se elas não sabem que estão sendo batizadas, pergunte a quem está contestando, a quem está lançando essa dúvida, se há alguma mãe que vai esperar o seu bebezinho crescer para perguntar se ele queria mamar quando era pequeno, pelo fato dele não conhecer as propriedades do leite que ela estava dando a ele. Pergunte se alguma lei física e as leis naturais estão abaixo das leis eternas e sobrenaturais, se alguma lei física que pelo fato de um bebezinho não conhecê-la não vale também para ele, e basta dizer, pergunte para qual mãe se ela quer pegar o seu bebezinho recém-nascido e tirar as mãos de baixo para testar se aquelas leis físicas valem para ele também ou não. Ponto final. Não é? E para mais ainda fortalecer a sua expressão, Padre Wander, eu, quando fiz o doutorado em Bíblia, tive como professor o cardeal Joseph Ratzinger, que depois virou o Papa, né? Só isso, né, Padre? Exato. Tava bem, e o Papa Bento era cardeal quando afirmava sempre, e com orgulho, que ele tinha sido batizado no mesmo dia que nasceu. Olha só, que bonito. Veja só, e o Papa João Paulo II foi batizado com 4 horas de vida. Se alguém perguntasse, padre, mas quem foi aquele padre que teve a alegria de batizar aquele bebê que se tornaria Papa? Nenhum padre, foi a parteira. João Paulo II nasceu com um problema na respiração e a parteira, muito católica, foi ela que batizou aquele bebê sem saber que se tornaria Papa. Lembrando só porque no caso de vida, né, no caso de risco de morte, não, melhor dizendo, de uma criança, mas isso vale para um adulto também, né? Qualquer batizado, não precisa ser o padre, o diácono ou o bispo, mas qualquer batizado repetindo o que a igreja faz, né, tendo a intenção daquela pessoa, ou no caso da criança, dos pais, né, pode batizar jogando água, e nem precisa ser benta, né, pode ser água que tiver em mãos, mas tem que ter água, dizendo, eu te batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aquele batismo será válido. Caso aquela criança sobreviver, ou o adulto sobreviver, não precisa batizar novamente. Pode procurar uma igreja para os ritos complementares, tudo mais. Mas aquele batismo é válido, porque no caso de morte, né, é válido mesmo esse tipo de batismo. Aliás, quero agradecer a minha mãe aqui por ter me alimentado quando eu era criança, né? Porque eu tinha muita fome naquela época já. Muito obrigado, minha mãe, mas bem colocado, Padre Wander, eu gostei.